Sejam bem-vindos à nossa Casa Espírita mais uma vez. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, está iniciada a nossa reunião de hoje. Que a paz, que o amor possa envolver-nos a todos. Nós estudamos o livro dos Espíritos, né? Que é um livro de perguntas e respostas. Nós estamos vendo o capítulo 3º do livro 1, sobre a criação. Estamos vendo as considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação. E aí nós já vimos, né, sobre a Bíblia, sobre Adão e Eva. Vimos também sobre a Arca de Noé, sobre Noé. Então, e hoje nós vamos ver aqui, falando o seguinte: a existência do homem antes do dilúvio geológico, em verdade, é ainda hipotética, mas eis aqui o que o é menos. Então, quer dizer que lá na Bíblia, né, o que fala sobre o dilúvio geológico é uma hipótese, né? Não é uma coisa certa, concreta, real. Aquele diz isso. Mas vamos ver. Admitindo-se que o homem apareceu pela primeira vez sobre a Terra 4.000 anos antes de Cristo, se 1.650 anos depois toda a raça humana foi destruída, à exceção de uma só família. Disso resulta que o povoamento da terra data de Noé, quer dizer, de 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram do Egito, no 18º século, encontraram esse país muito povoado e já bem avançado em civilização. A história prova que nessa época a Índia e outros países estavam igualmente florescentes, sem mesmo se levar em conta a cronologia de certos povos, que remontam a uma época bem mais recuada. Seria preciso, pois, que do 24º ao 18º século, quer dizer, no espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem pudesse povoar todos os imensos países então conhecidos, supondo-se que os outros não o fossem, mas que nesse curto intervalo a espécie humana pudesse se elevar da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas. Então aqui ele vem falar, né, como se lá na Bíblia dissesse que a época, né, da Arca de Noé, morreu todo mundo, acabou, exterminou toda a raça, só ficou Noé, né? Então aí, só que analisando, vendo outros estudos, né, a gente vê que quando Moisés, né, quando existiam os hebreus, já existia o Egito, e era coisa assim de poucos anos depois disso, se a gente for pensar, para povoar
países, né, leva-se anos e anos e anos. E pelo que ele está dizendo aqui, um tempo muito curto, e existiam outros países e esses países estavam povoados. Então, não bate muito com o que tem na Bíblia, né? O que tem ali na Bíblia, se for a gente olhar a parte geológica, a parte da ciência que estuda, isso daí não bate, né? Por quê? Porque antes de Cristo, 4.000 anos antes de Cristo, fala aqui, 4.000 antes de Cristo, é como se tivesse criado a humanidade. É um período muito curto, né? Porque a gente estuda que o homem, ele surgiu, o homem já reencarnado aqui nesse planeta, na época de Moisés, antes de Moisés um pouco, precisa de um tempo muito maior. Para quê? Para haver um desenvolvimento intelectual da raça, até da própria constituição física do homem, né? Então, assim, nem tudo que está na Bíblia, né, a gente pode crer que cronologicamente aquilo ali está no tempo certo, né? Às vezes ali fala, mas são em forma alegórica. Ali fala, são períodos. Às vezes o que diz dia, anos, são períodos, né, de milhões de anos. Então, assim, hoje, com a ciência, com os estudos que existem, a gente vai observando que não é bem ao pé da letra o que está na Bíblia, igual fala lá na Bíblia, né? Por quê? Porque o mundo todo, muitos países, as pessoas saíam de um lugar, ia para outro, lá já estava povoado. Lá já existia um povo, né? Uma cidade, cidades, uma cultura que é assim, uma cultura de séculos, anos, milhões de anos, muito tempo, né, Sueli? Não é uma coisa assim de 100 anos, 400 anos, não é. Então, assim, olhando a Bíblia, a gente não pode pegar ela ao pé da letra. E os arqueólogos, os geólogos, são os cientistas, né, que fazem esses estudos, eles conseguem provar isso através daquilo que eles encontram, né, essas diferenças de raça, de povos, não é mesmo? Sim. Através de pesquisas, né, dá para inscrições deixadas, né? E ainda estudando até hoje, né? De vez em quando temos descobertas. Sim, que às vezes uma teoria que jamais imaginava que ia encontrar, não é mesmo? Às vezes uma teoria que se achava aquela verdadeira, vem outra teoria. Vem outra melhor, né? Vem outra. Então, assim, a gente ainda está em estudos. Então, nós não podemos pegar a Bíblia e ficar ao pé da letra dela. Por quê? Porque se a gente fizer isso, a gente vai cometer erros, né? Então, tem que ter uma análise também da ciência. Igual você falou, da geologia, arqueologia, que são o quê? São ciências específicas que estudam sobre o desenvolvimento, né, do mundo, dos seres. Então, é isso. Então, porque muitas vezes nós vemos pessoas que pegam a Bíblia ao pé da letra. Segue aquilo ali como se fosse uma regra, uma lei. Nós temos que entender que nós somos seres progressivos. A gente progride, a gente evolui. O que hoje eu acredito, o que hoje eu aceito é uma coisa. Conforme eu vou vivendo, conforme eu vou estudando, conforme eu vou aprendendo, conceitos que eu tenho hoje, daqui 10 anos, 20 anos, podem mudar, né? Porque com o avanço da tecnologia, do conhecimento e de tudo. Então, a gente não pode ficar parado. Se a gente fica parado, preso, bracinho cruzado, não lê, não pesquisa, não vê nada do que está acontecendo, você não evolui, você não progride. Você fica preso naquela época. Não existem povos que estão presos no Torá, que é antes de Moisés.
Não existem povos que estão presos na Bíblia, que ainda vive, tem aquele modo de viver antes de Cristo, né? Mulher, o que é a mulher? Objeto. A mulher não pode fazer nada, a mulher só serve para trabalhar, só para procriar, só para ficar em casa. Ainda tem povos que estão nessa época. Então, assim, a gente tem que evoluir, tem que estudar, tem que ler, tem que estar sempre com a mente aberta a conhecimentos, né? Porque isso vai fazendo a gente aprimorar, a mente vai se ampliando, vai abrindo. Por que a gente vê, tem pessoas que viveu 50, 40, 60 anos. Se você olhar, você teve uma convivência com ela e você for olhar a vida dela, não mudou muita coisa. Era uma pessoa ignorante no sentido de uma pessoa rude, uma pessoa que bate de frente, uma pessoa que não é maleável. A gente observa que ao longo da vida ela continua do mesmo jeito. Não transformou, não houve modificação. Ela ficou estática. Ficou estática, parada. Por quê? Porque não lê, porque não estuda. Existem muitas coisas que vêm fazer com que a gente melhore, né? Que a gente repense, né? Hoje eu penso uma coisa, mas amanhã pode ser que eu mude. Por quê? Porque existem coisas que me levou a modificar. Imagina se nós nascêssemos de um jeito e morrêssemos do mesmo jeito. Era muito triste, né? Porque ai das pessoas que estão à nossa volta. E eu sofri demais. Porque a gente ia ficar uma pessoa rude, ignorante, só eu que sei, é só a minha verdade, né? É muito difícil. Então, a gente precisa estar sempre se transformando, modificando, né? Sempre, sempre. E hoje, nós estamos no capítulo Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Nós começamos esse capítulo, lembram? Já é a terceira lição. A primeira delas veio falar do perdoai para que Deus vos perdoe. Lembra que ele pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes eu vou perdoar o meu irmão? 7 vezes? Aí ele fala: não 7 vezes, 70 vezes, 7 vezes. Pedro pergunta. Então quer dizer, o perdão é ilimitado. Não tem quantidade de perdoar. Eu vou te perdoar 10 vezes, Isabel Cristina. Depois, na 11ª, eu não te perdoo mais. Não é assim. Se fosse assim, a gente estava perdido, porque a gente erra todo dia. E a gente precisa do perdão de Deus muito mais de 70 vezes, 7 vezes, né? Nós já estouramos esses 70 vezes, 7 vezes, 1 milhão, muitas e muitas vezes. Então, assim, nós vimos também, né, sobre o perdão, hoje, sobre a misericórdia. Nós vimos que é o complemento da doçura. Lembra dessa parte? A pessoa que é misericordiosa, ela é calma, ela é pacífica, ela é branda, né? Ela já evoluiu, ela já conquistou, ela já tem a misericórdia, né? Então, e aí nós vimos que, ai daquele que fala, não, Giovana, pega um copo de água para mim, eu nunca perdoaria, eu não perdoo. Quando nós agimos assim, a gente está de braços dados com o sofrimento. Por quê? Porque aquilo que a gente falou, para perdoar é preciso esquecer. Tem que ter o esquecimento do ocorrido. Tem que esquecer. Quando a gente fala eu não perdoo, é porque a gente não esquece. A gente fica lembrando, remoendo. Aquela mágoa, aquele rancor, né? E aquilo ali prejudica quem? Nós. O prejudicado maior somos nós. Por quê? Porque quando a gente fica remoendo, com ódio, com raiva, a gente fica no lugar fixo. A gente fixa a nossa mente. A gente fixa o nosso coração naquele período, naquele acontecido.
nós não damos passos para frente, a gente não caminha, fica parado, só chorando, lamentando o que aconteceu. Então, para perdoar é preciso esquecer. Temos que esquecer, deixar isso para lá. É como eu disse do outro dia, se necessário for, muda de cidade, muda de país, vai para bem longe, não quero ver essa pessoa, não posso ver, porque toda vez que eu vejo, eu passo mal, meu coração acelera, eu fico doente, eu fico muito ruim. Então é melhor não ver, melhor mudar de cidade, porque para perdoar é preciso esquecer, temos que esquecer. Agora hoje, nós vamos falar um pouquinho para nós, né? Boa noite, Fátima, boa noite, Lei, boa noite a todos que estão aí no Facebook. Reconciliar-se com os adversários. Olha só. Olha o que Jesus vem pedir para nós. Primeiro ele falou que tem que perdoar ilimitadas vezes. Quantas vezes forem necessárias. Depois ele vem e fala que para perdoar tem que esquecer. Agora ele vem falar de uma coisa mais profunda. Reconciliar-se com os adversários. Como assim? Como eu vou fazer as pazes com aquele que me prejudicou, com aquele que me fez muito mal? Como? Então, aqui vai explicar para nós, né? Então, ele diz, reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionados. Eu vos digo em verdade, que não saireis de lá, enquanto não houver despago até o último ceitil. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, juntinho. Quer dizer que eu tô, como assim? Eu acabei de falar que para perdoar tem que esquecer. Se preciso for, muda de cidade, de país, fica bem distante. Agora aqui tá falando que a gente tem que reconciliar com o adversário enquanto estamos juntos ali, grudadinhos. Então, como isso pode acontecer? Através da lei da reencarnação, né? Das vidas sucessivas. O que atrai? O que move a lei de atração? Não são os iguais se buscam? Os iguais se atraem? Então, amor atrai amor. Se buscam os que se amam. E os que se odeiam? Também, porque são iguais. Aqueles que se odeiam se atraem. Eles também se buscam. Então, Deus, na sua infinita bondade, o que ele faz? Aquele que a gente prejudicou, ou alguém que nos prejudicou em outra vida muito, vamos nascer juntos. Vamos nascer juntinhos, grudadinhos, no mesmo lar, pertinho. Às vezes podemos nascer juntos, dividindo o mesmo corpo. Nasce aqueles gêmeos, né? Coladinho ali, 2 espíritos num corpo, um corpo com 2 cabeças, né? Então, assim, então isso aqui vem falar do quê? Já vem falar da reconciliação. Nós matamos alguém, destruímos uma família, fizemos coisas horríveis. O que Deus faz? Deus vai nos punir? Vai nos castigar? Não, ele fala assim para nós. Você já se arrependeu? Primeiro tem que ter o arrependimento de cada um de nós. Quando estamos na espiritualidade, precisa arrepender. Eu preciso enxergar e entender que eu fiz errado. Que eu errei, que eu extrapolei, que eu machuquei, que eu magoei, que eu destruí alguém, que eu roubei. Eu tenho que entender que eu fiz aquele mal.
Quando eu vejo, eu entendo isso, e quando eu me arrependo, aí é a hora que Deus fala, agora você vai reconciliar. Agora você vai devolver para ele tudo que você tirou dele. Você tirou o lar, você vai devolver o lar. Você tirou a vida, você vai devolver a vida, vai ser seu filho. Você destruiu o lar, né? Vai ser esposo, vai ser esposa, vai ser aquele esposo difícil, aquela esposa difícil. Vai ser aquele filho complicado, aquele filho que te detesta, que te odeia. Você faz tudo pelo filho, o filho só te dá problema. Mas e o que é isso? É a lei de Deus, é a reconciliação com os nossos adversários. É isso. Vou trabalhar num lugar onde o meu chefe não me compreende, onde tem um outro colega que só puxa o meu tapete. Tudo que a gente estiver sentindo na pele nessa vida é o que a gente fez. É a lei de Deus acontecendo. É a lei de Deus devolvendo para nós tudo. Eu estou sofrendo muito. Eu acho que eu não sou merecedora desse sofrimento. É merecedora desse sofrimento. Quando a gente começa a entender a lei de causa e efeito, a gente começa a entender que tudo que a gente tem é a lei de retorno, retornando para nós, né? Então, sofrimento, dificuldades, irmãos que não se entendem, pais, maridos, esposas, filhos que não se entendem. É isso daqui que ele fala, reconciliação com os adversários, enquanto estais a caminho. Eu estou ali, a caminho, junto com ele. Ah, não aguento isso. Vou largar desse marido. Larga, separa, passa um tempo, vai voltar noutra vida. Porque não terminou o que era para ser feito, né? Quantos irmãos que se matam, né? Quantos filhos que matam pais? Quanta coisa esquisita que a gente vê, né? Acontecendo. Então, assim, isso tudo, quando a gente vê dificuldade num lar, pode saber que é a reconciliação com os adversários. Eu te devo. Às vezes a gente pensa que aquilo tá pesado, aquela carga tá difícil, mas temos que nos fortalecer na oração, no serviço do bem, no trabalho, no trabalho. É isso que fortalece e dá força para a gente passar por aquela provação. Aquilo ali é uma expiação, é a colheita do que a gente plantou em outra vida. Então, nessa vida, tem que fazer coisa boa. Antes ser ofendido do que ofender, né? Antes ser roubado do que roubar. É estranho essas palavras, não é? É esquisita. Acha, onde já se viu isso? Alguém vem me roubar, eu vou deixar? Mas antes levar. Do que eu revidar, matar, fazer alguma coisa, me exceder. Eu vou ficar devedora. Então é melhor a gente, né? É melhor você deixar levar, você perder a capa, você perder tudo. Né, do que a gente criar dívidas para o futuro, porque a lei de Deus não demora, ela se cumpre. Tudo que vai e volta. Isso basta a gente ter um pouquinho de entendimento do conhecimento espírita e observar a vida. Observa a nossa vida, observa a nossa volta, as pessoas, os lares, as famílias, o entendimento. A gente vai analisando e vai vendo que não é a lei de causa e efeito acontecendo, né? Então, aí ele diz assim, ó, a gente tem que fazer de tudo para reconciliar. Por quê? Porque a gente está a caminho. Ó, Glaucia, você vai ficar aqui, você vai cuidar disso daqui. Aí eu não cuido, eu não quero. Ah, isso é muito custoso, que trem custoso, trabalhar com esse povo burro, trabalhar com esse povo custoso, meu Deus, não quero mais, larga a mão.
né? Desiste. Nós não podemos desistir. Porque se desistir, da próxima vez vai ser mais difícil, vai ser mais custoso, vai ser mais dificuldade. Há na prática do perdão e na do bem em geral, mais que um efeito moral, há também um efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente, com o seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservaram rancor. Por isso, o provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, é falso quando aplicado ao homem. Então, aqui a prática do perdão e a do bem, de um modo geral, né? Ele não tem um efeito só moral, ele tem um efeito físico. Por quê? Porque nós acreditamos na vida após a morte. Ah, essa pessoa está me infernizando, vou matar ela. Vou matar, vou enterrar, vou pôr fogo, vou sumir com esse corpo. Ninguém vai ficar sabendo. Só que isso não existe. Por quê? Porque morre o corpo de carne, o espírito permanece e fica vivo. E aí, o que esse espírito vai fazer? Ele vai ficar com ódio de nós terrível. Nós tiramos a oportunidade de trabalho, nós tiramos ele do convívio do lar, da esposa, do esposo, dos filhos, de tudo, de crescimento, sonhos, projetos, nós tiramos. E aí ele vai ficar com ódio terrível de nós. E aí ele, na espiritualidade, livre do corpo de carne, ele pode nos obsidiar e nós muitas vezes não vamos enxergá-lo. Enquanto é vivo, o inimigo é mais fácil, porque quando você vê ele, você pode correr dele. Agora, quando ele está desencarnado, você não tem como, né? Ele chega até nós, ele insufla pensamentos negativos, viciosos em nós. Ele faz o nosso filho fazer coisas ruins para nos fazer sofrer. Ele usa de todos os meios para nos prejudicar, né? E consegue. Consegue. Por que que consegue? Porque ele tem direito. Na lei de Deus, ele tem direito. Eu não o matei, eu fiz maldade com ele. Então aí a espiritualidade superior, por um bom tempo, ela não pode interceder. Não tem como interceder por nós. Porque nós fizemos aquilo, nós buscamos aquilo. Então, aí é o que eu disse antes. O que atrai? Ódio. O ódio atrai. O amor atrai. Então, eu matei ele, eu fiz um mal muito grande. Eu não esqueço. A gente esquece quando faz maldade com os outros? Remói aquilo na cabeça da gente. Ai, pra que eu fiz isso? Depois, razão, né? Depois que você... Isso, depois que passou, depois que você esfriou a cabeça, você fala assim, pra que eu fiz isso? Mas que bobagem, que besteira. Mas já foi, não é? Quando você esfria a cabeça, já foi. Então, assim, nós temos que ter muito cuidado com o que faz. Por quê? Porque isso tem consequências gravíssimas. Essa parte espiritual, que muitos não acreditam e não aceitam. Quantos casos de obsessão? Quantos jovens, quantas criancinhas nascem obsidiadas? O obsessor encontra eles e aí as mães não têm sossego, o menino não dorme, o menino fica doente, só dificuldade, né? Por quê? Porque aquela criancinha reencarnou, mas ela fez, o espírito é velho e fez coisas horríveis. Então ele às vezes reencarna, está no corpo para se esconder do obsessor, mas o obsessor encontra nós e aí ele vai fazer de tudo para nos prejudicar, né? Então aqui ele fala, o espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo e menos livre para atormentá-lo mais facilmente, atingi-lo em seus interesses ou em suas
mais caras afeições. Aqui, ó, é preciso ver a causa da maioria dos casos de obsessão. Daqueles, sobretudo, que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. Nós temos 3 tipos de obsessão. A mais simples é a obsessão simples. A mais... não é um espírito, às vezes, vingativo, mas que tem uma ligação conosco e fica insuflando pensamentos de vícios, de ideias ruins, mas que a gente ainda tem como sair disso, né? Agora, quando já vem a fascinação, o que é uma pessoa fascinada? Ela enxerga a realidade? Ela não enxerga a realidade, o fascinado. Ele acha que ele está certo, corretíssimo, está fazendo papel ridículo, está fazendo papel esquisito, né? Todo mundo fala, olha, ele está igual um bobo, né? Então, a fascinação já é um grau mais avançado da obsessão. E a subjugação é quando nós não temos força mais. A gente não tem força, não dá conta de lutar, o espírito domina-nos. Já somos dominados. Eles fazem o que querem de nós. Então, isso daqui mostra para nós a ligação, a lei de atração do ódio. Nós espíritas, hoje, cristãos, nós devemos lutar pelo perdão, porque a gente sabe das consequências do não perdão. A gente sabe o que vai acontecer com a gente, coisas gravíssimas. Hoje, o obsessor está desencarnado, nos obsidia, leva-nos à derrocada moral, leva-nos à sarjeta, à lama. Aí nós desencarnamos, ele encarna, aí nós vamos ser os obsessores. E isso é um ciclo vicioso. O que é o antídoto da obsessão? A oração, o trabalho no bem, o serviço no bem. O nosso obsessor, ele tá 24 horas no nosso pé, conosco, na casa, no trabalho, aonde a gente for, ele está junto. Começa a ler evangelho. Lê evangelho em voz alta. Não tem obsessor que aguenta. Começa a fazer oração. Começa a trabalhar no bem. A fazer as pessoas felizes. Vai desligando dele. Não é o ódio que atrai? A gente começa a mudar a nossa vibração mental. Aquela vibração desequilibrada de ódio vai mudando. Vai mudando. Um odeia, o outro está noutra sintonia, vai havendo desligamento. Esse obsessor vai desligando, vai perdendo-nos. O domínio que eles têm por nós vai acabando. Então, o caminho para nós, né, ficarmos livres da obsessão é a oração e o serviço no bem. É mudar o nosso jeito de viver. É como o Dr. Moacir, que era psiquiatra, falava para nós. Você está com uma ideia fixa, aquela ideia de raiva, de ódio, só pensa naquilo. Fulano fez isso para mim, só naquilo, só pensa, só pensa. Dá uma volta no quarteirão. Ele falava isso, né? Dá uma volta no quarteirão. Conta quantos carros tem. Branco, amarelo. Olha as cores. Por quê? Porque isso muda a nossa vibração. A gente sai daquela fixação do ódio, daquela lembrança. E aí você começa a ver coisas diferentes e desconecta. Desconecta dos obsessores. Então, se nós estamos mal, tá ruim, muda. Para tudo. Sempre fazendo as mesmas coisas, triste, mal-humorado, sempre. Muda a vida, faz outra coisa, né? Muda o curso. Todo dia eu vou para o trabalho, o mesmo caminho. Porque a gente tem essa coisa de a mesmice. Muda. Muda, você vai ver coisas diferentes, vai haver vai desligar a nossa mente. E vai ter coisas novas para nós. Então, para nós ser feliz,
é preciso que haja essa reconciliação. Reconciliar não é fácil. Você ter um espírito que te odeia como filho, não é fácil. Você ter um espírito que te odeia como sua mãe, não é fácil. Porque você nasce, a mãe sente aquela repulsa, aquela aversão, mas ela sabe que ela tem que cuidar do neném. Ela sabe que ela tem que carinhar o neném, né? É uma coisa maior, é uma coisa mais forte. Então não é fácil a reconciliação. Mas só através da oração e através do serviço do bem a gente vence. E vai vencendo, cada vida vence um pouquinho. Vamos querer fazer tudo de uma vez, né? Cada vida um pouquinho, um pouquinho. Vamos amar. Por que a gente acha que a gente não é amado? Eu não sou amado, as pessoas não me amam. Por que será? Porque eu não amo. Porque se você for educado, se você for bom, se você amar, as pessoas vão te amar. Se você fizer o bem, ela vai lembrar de você todo dia com saudade. Mas olha, ele me deu isso, olha, ele fez aquilo para mim. Então a gente vai gostar, porque é uma sensação boa de amor, né? Então tem que mudar. A gente tem que amar, ser diferente, né? Porque pra gente ser feliz, né? Então fica aí o nosso recadinho, né, para todos nós. Então vamos fazer a nossa prece, né, a vibração. Boa noite, Olga, seja bem-vinda, todos que estão aí no Facebook. Então vamos fazer a nossa prece? Então vamos lá. Então vamos pedir a Deus, vamos ficar numa posição bem confortável, bem tranquila, senta ou relaxa. Vamos pensar num jato de luz vindo do alto. Vamos receber um passe espiritual. Que Deus, Jesus, possa enviar seus mensageiros de luz, Dr. Bezerra de Menezes, os médicos espirituais, os enfermeiros, que possam cuidar de cada um de nós aqui presentes. Te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós. Compadeça, Senhor, de nós, das nossas fraquezas, da nossa pequenez. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas o banquete do amor na presença dos meus adversários. Unges com óleo a minha cabeça. O meu cálice transborda de júbilo. Certamente que o bem, a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias de minha vida. Viverei por longos anos e habitarei a casa do Senhor por longos dias, que assim seja. Te pedimos, ó meu Deus, energiza todos os nossos centros de forças, harmoniza o nosso espírito, o nosso corpo de carne. Ampara-nos, Senhor, ajuda-nos. Rogamos pela nossa família, os nossos pais, irmãos, esposa, filhos, genros, noras, netos, sobrinhos, que toda a nossa família consanguínea, espiritual, seja alcançada pelo teu imenso amor, pela tua paz. Visita o lar de cada um deles, Senhor. Visita a nossa casa, o nosso lar, onde todos nós fomos chamados nessa encarnação a habitar. Visita a nossa casa, meu Deus. Limpa todos os lugares. Se houver espíritos doentes, malfazejos, encaminha-os para as escolas divinas.
Rogamos que a tua paz envolva o nosso lar e toda a nossa família. Que possa ser feita uma barreira magnética, protegendo o nosso lar. Que um anjo guardião seja colocado na porta para proteger-nos dos perigos do mundo e dos perigos espirituais. Rogamos, meu Deus, pela Feira do Livro Espírita, pela nossa exposição, que a paz, que o amor possa envolver a todos os corações. E te agradecemos, ó Pai querido, ó Jesus, Mestre querido, Bezerra de Menezes, a espiritualidade superior, por todas as bênçãos recebidas nesta noite. Que assim seja. Então vamos passar agora aos passos. Germano? Vamos lá, que todos orem, né? Vamos fazer os nossos pedidos. Ninguém sai de mãos vazias. A espiritualidade está aqui, né? Para nos amparar e nos atender. Vamos lá. Chega para só um pouco. Você vai chegar? Só um minutinho, Isabel. Para quê? Ô, Renato. Ah, sim, verdade. Levanta só um pouquinho, Isabel. Vamos chegar para frente. A moça, mais um. Aí tá. Aí tá bom. Eu fico aqui. Aí Tá bom. pode sentar. O Germano fica lá no cantinho. Então vamos lá, vamos fazer a prece, pedir a Deus, a Jesus, que nos Pode ser, pode. ampare.
Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade benfazeja. Obrigada, meu Deus, por mais esta noite aqui, por todas as bênçãos recebidas. Te pedimos, esteja sempre junto de nós, ampara-nos, ajuda-nos, meu Deus. E em nome de Deus, de Jesus, damos por encerrada a nossa reunião desta noite. Que assim seja. Muita paz a todos. Então agradecemos a presença de todos. Fiquem com Deus, uma boa noite.